a mais uma aula do canal Acertei Tudo. Meu nome é Raidan, sou enfermeiro intensivista e o meu objetivo é fazer você gabaritar a sua prova de concurso público. A aula de hoje vamos falar sobre diabetes mellitus. É a nossa segunda aula. Hoje vamos falar sobre cuidados com o pé diabético. Na última aula falamos sobre quais são os tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Se você não assistiu essa aula, clique no link abaixo, cadastre o seu e-mail que enviaremos para você a aula completa com diversas questões para você fixar e estudar o conhecimento e gabaritar a sua prova de concurso público. Tudo bem? Vamos para a nossa primeira questão. A nossa aula de hoje ela é baseada no Manual do Pé Diabético, do Ministério da Saúde. A nossa primeira questão foi uma questão que caiu em 2019 na CEPUE, Rio de Janeiro. Em relação ao autocuidado e à prevenção de úlcera dos pés em pessoas com diabetes, é correto afirmar que, letra A, presença de infecção grave em úlcera nos pés, com exudato purulento, celulite ou gangrena, deve ser tratada exclusivamente nos serviços de atenção básica. Vamos imaginar que você não saiba onde que esse paciente tenha que ser tratado no Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos ver agora quais são os pacientes que devem ser tratados na atenção básica e quais são os pacientes que devem ser tratados no sistema de urgência e emergência, ou um sistema mais avançado, ok? Então, a gente estuda o conteúdo e depois volta para a questão. Cuidado preferencialmente realizado na atenção básica, avaliação periódica do pé diabético, estratificação do risco, orientação para o autocuidado com o pé, manejo de condições menores associadas a risco de complicações como micose interdigitais, calosidade, unha encravada, infecções leves e moderadas, manejo da dor e entre outros. A alternativa da nossa questão fala sobre gangrena, fala sobre úlceras infectadas, né? Presença de exudato. Então, é um paciente mais avançado. Esse paciente, o centro de saúde, muitas das vezes, né, atenção básica, ele não tem estrutura suficiente para atender esse paciente. Então, é um paciente que exige uma complexidade maior. Então, já vimos que essa nossa alternativa é a alternativa falsa. Então, vamos ver agora quais são os cuidados obrigatoriamente compartilhados entre a equipe multiprofissional com angiologista, cirurgião vascular. Olha lá, úlcera isquêmica ou neuroisquêmica, né, mista ou estágio C, úlcera sem resposta ao tratamento após 4 semanas e úlcera com necrose ou gangrena. Então pronto, já vimos aqui que esse paciente ele não deve ser tratado, né, na atenção básica. Nossa alternativa, nossa questão está buscando a alternativa correta. Então, a letra A ela está incorreta. Letra B, comportamento dessa pessoa com relação aos pés é um tipo de avaliação usado para que o profissional qualifique o potencial de autocuidado. Quando o paciente chega para você, e você olha para o paciente e vê que é um paciente que tem uma higiene boa, é um paciente que cuida, é um paciente que as unhas estão bem cortadas, estão cortadas da forma certa. O pé diabético ele tem uma forma certa de cortar as unhas. Então nós vamos ver nas aulas, nas questões mais para frente. Então esse paciente, quando a gente faz uma avaliação e vê que esse paciente ele é qualificado, né? Ele tem um autocuidado, isso influencia no tratamento do paciente. A letra B é o nosso gabarito, a letra B está correta. Letra C, presença de sensibilidade protetora resulta em maior vulnerabilidade. Quando a gente faz o teste, nós vamos ver também o teste do monofilamento mais para frente. Quando a gente faz o teste no paciente e ele tem uma sensibilidade preservada, esse paciente ele não tem uma maior vulnerabilidade, ele tem uma menor vulnerabilidade a traumas. Por quê? É um paciente que tem uma sensibilidade preservada, então esse paciente ele sente quando, por exemplo, ele pisa numa pedra, ele sente quando ele calça um tênis e tem dentro do sapato ou do tênis
algum objeto que pode machucá-lo. Então, se a sensibilidade está preservada, esse paciente ele não tem uma menor vulnerabilidade, ele não tem uma maior vulnerabilidade. A vulnerabilidade dele a ter algum trauma é menor, tá? Então, olha lá, ó, o certo seria presença de sensibilidade protetora resulta em menor vulnerabilidade a traumas e maior risco de desenvolver uma úlcera nos pés, ok? Então, a nossa alternativa C também está incorreta. Letra D. Prática de caminhar descalço por 30 minutos com o uso de protetor solar nos pés deve ser estimulado. O paciente diabético, ele deve evitar caminhar descalço, ok? Porque quando ele caminha descalço, ele não tem uma proteção nos pés, ele pode machucar os pés em algum objeto, em alguma coisa. Então, esse paciente ele tem que sempre andar com alguma proteção, sempre andar calçado. Evite andar descalço, seja em ambientes fechados ou ao ar livre. Essa frase nós retiramos do Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde sobre o pé diabético, tudo bem? Então a letra D também está incorreta. Nosso gabarito correto, letra B para a questão 1. Questão 2. Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus, as úlceras dos pés, também conhecidas como pé diabético, e a amputação de extremidade são as mais graves e de maior impacto socioeconômico. A respeito dos cuidados de enfermagem necessários para a prevenção do pé diabético, assinale a alternativa correta. Então, nós estamos buscando a alternativa correta. Sempre grife na sua prova o que você está buscando para que você não se confunda na hora de dar a resposta. Letra A. O estímulo ao autocuidado não deve fazer parte das ações de prevenção de úlcera nos pés. Totalmente incorreto, né, gente? O paciente ele tem que ter o autocuidado com os pés. Então, ele deve ser estimulado esse autocuidado. Então, você não precisa nem continuar lendo a questão, porque isso aqui está incorreto. O paciente ele deve fazer parte das ações de prevenção de úlcera dos pés. Por ser uma complicação grave, apenas os profissionais de saúde devem realizar as ações de cuidado e prevenção do pé diabético. Apenas profissionais de saúde? Não. O paciente ele é o principal cuidador. O profissional de saúde ele faz o atendimento desse paciente, porém a principal responsável pelo cuidado é o paciente, porque o profissional de saúde não fica 24 horas com o paciente. Então, o estímulo do autocuidado ele tem que ser preservado. Então, letra A está incorreta. Letra B. Incluir uma rotina sistemática de avaliação da sensibilidade protetora e da integridade dos pés, apenas de pessoas com diabetes que já apresentam alguma queixa de alteração nos pés. Então, o que deixa a nossa alternativa incorreta é apenas, as pessoas que apresentam alguma queixa de alteração nos pés. Não são apenas, é para todos os pacientes diabéticos. Nós temos que ter uma rotina sistemática de avaliação da sensibilidade. Esse paciente ele pode estar num processo de perda de sensibilidade e ainda não percebeu e ainda não teve esses sintomas aí. Então, através do teste do monofilamento, a gente consegue observar se esse paciente está perdendo ou não uma sensibilidade. Então, para que esperar o paciente abrir uma lesão? Para que esperar o paciente desenvolver uma úlcera infectada para a gente poder atender esse paciente? Então, para todos os pacientes diabéticos, nós temos que fazer esse acompanhamento, tudo bem? Então, a letra B também está incorreta. Alternativa C. A palpação dos pulsos pedioso e tibial posterior deve ser registrada como presente ou ausente. Além do pulso, é importante observar a temperatura, os pelos, o estado da pele e dos músculos. Perfeito, nossa alternativa C é a alternativa que a gente busca, a alternativa correta. Vamos ver um pouco sobre o exame físico dos pés. Anatomia dos pés, nós temos aí, de acordo com o Manual do Pé Diabético do Ministério da Saúde, 3 principais tipos de deformidades anatômicas dos pés. A neuropatia diabética predispõe às deformidades nos pés, como aumento das proeminências dos metatarsos, dedos em garra, que é o que está representado na figura A. Na figura B,
nós temos os dedos em martelo, né? Os famosos joanetes. Na C, nós temos perda do arco plantar, também chamada de artropatia de Charcot. A hidratação dos pés é muito importante que o profissional de saúde avalie essa hidratação dos pés. Na presença de neuropatia diabética, os pés frequentemente encontram-se com a pele ressecada, que é o chamado xerodermia, o que predispõe às fissuras e às ulcerações. A hidratação do paciente com neuropatia diabética, ela está mais reduzida porque tem uma diminuição no suor natural da pele. Então aí nós temos essa hidratação diminuída. Em relação à coloração, a temperatura e a distribuição dos pelos, anormalidades da coloração da pele, pele pálida, avermelhada, azulada ou arroxeada, pele frias e rarefação de pelos são sinais de insuficiência arterial e devem ser completados com o exame de palpação dos pulsos. Nós temos aqui nesse caso um paciente que pode desenvolver uma úlcera isquêmica, tá bom? Que é aquele determinado local, ele tem um acometimento vascular e aí, como esse sangue não chega de forma fisiológica normal, nós temos aí uma cianose de extremidade, né? Nós temos aí uma região que tem uma área mais azulada, mais pálida, então nós temos aí essa avaliação é muito importante para que o profissional de enfermagem faça para que esse paciente seja acompanhado. Nós temos então a integridade de unhas e pele, a atrofia de pele ou unhas, a pele ou unhas quebradiças pode ser um sinal de insuficiência arterial, não tem uma hidratação perfeita naquele local. Lesões esfoliativas, úmidas nos espaços interdigitais habitualmente, indicativo de dermatofitose ou micose superficial. Temos aí as distrofias ungueais, alterações do aspecto da forma da cor ou espessura da unha, com ou sem perda de integridade. O corte das unhas deve ser avaliado quanto à sua técnica. Muito importante que o profissional oriente o paciente em relação à técnica correta de corte das unhas. O corte adequado, como está representado na imagem, a unha tem que ser cortada mais quadrada, não redonda, e no limite do dedo. Então as unhas devem ser cortadas sempre retas. O corte inadequado pode predispor um quadro de unha encravada. A calosidade, que é um espessamento epidérmico causado por traumatismos locais recorrentes. Então, alternativa correta, alternativa C, voltando para a nossa questão. Letra D, vamos ver por que ela está incorreta. Hidratar os pés com cremes para evitar o ressecamento. Perfeito, né? O paciente ele tem que hidratar os pés porque o ressecamento ele pode gerar uma lesão naquele local. Então, o paciente tem que hidratar o pé sim. Então, até aí tudo bem. Sempre remover calosidades e sempre cortar as unhas encravadas. Esses cuidados devem ser realizados somente pelo profissional de saúde. Remover calosidades e sempre cortar as unhas encravadas, esses procedimentos devem ser primeiro avaliados por um profissional da saúde. Unha encravada, dependendo da forma como que o paciente cortar, ela pode abrir uma lesão e isso aí piora para o paciente. Tem que ser feito pelo profissional de saúde, tudo bem. Só que a nossa questão fala esses cuidados. Hidratar os pés não é um cuidado que tem que ser realizado pelo profissional de saúde. Esse cuidado ele pode ser realizado pelo paciente e é importante que o paciente realize esses cuidados, tá bom? De hidratação da pele para que não abra lesão e a pele do paciente não tenha aí uma úlcera. Então, a alternativa D fica incorreta por esse motivo. Nossa questão número 2, ela tem o gabarito correto, a letra C. Questão número 3. Idoso de 77 anos de idade com histórico clínico de diabetes mellitus, em uso de insulina regular, comparece à unidade básica de saúde para acompanhamento no programa Hiperdia.
Durante a consulta de enfermagem, informa que usualmente tem sentido tontura, fraqueza, dor de cabeça, sudorese, taquicardia e tremor. Na ocasião, o enfermeiro orienta sobre os cuidados com a hipoglicemia e realiza o teste de sensibilidade tátil nos pés do usuário, com monofilamento de 10 gramas de Semmes-Reisen, identificando que a percepção da sensibilidade protetora está ausente. Então, nos testes com monofilamento de 10 gramas de Semmes-Reisen, a percepção da sensibilidade protetora está ausente quando? Vamos ver primeiro, antes de responder a nossa questão, nós vamos ver primeiro como que é feito esse teste. Método de avaliação da sensibilidade tátil. Então vamos lá. É o método onde a gente usa um monofilamento de 10 gramas, tudo bem? Ele tem que ter essa gramatura para que o teste seja eficaz. Então nós temos aqui o paciente, a gente coloca o paciente deitado ou sentado, mas de uma forma que esse paciente ele não veja que ele está sendo feito o teste. Então, primeiro, a gente esclarece o paciente sobre o teste, solicita ao mesmo que diga sim cada vez que percebeu o contato com o monofilamento. Segundo, aplicar o monofilamento adequado, né? Igual eu falei para vocês, ele tem que ter 10 gramas, perpendicular à superfície da pele, sem que a pessoa examinada veja o momento do toque. Então, é importante que você tenha um ambiente onde você consiga que a pessoa não veja, né, o movimento que você esteja fazendo para testar o pé dela. Por quê? A partir do momento que a pessoa ela observa que você está encostando, mesmo não sentindo, que mesmo não tendo a sensação de toque, essa pessoa ela está visualizando isso aí e ela, né, o subconsciente dela vai falar com ela. E ela vai falar assim, não, tá funcionando, eu tô sentindo, mesmo não sentindo, tá bom? Então é importante que você tenha uma separação e essa pessoa ela não veja isso aí. Pressionar com força suficiente apenas para encurvar o monofilamento, sem que ele deslize sobre a pele do paciente. O tempo total entre o toque para encurvar o monofilamento e a sua remoção não deve exceder 2 segundos. Então, você tocou na pele do paciente com monofilamento, pressionou um pouquinho para dobrar ele, a pessoa não sentiu ou sentiu, 2 segundos você retira e faz o teste novamente. Pergunte ao paciente aleatoriamente se ele sentiu ou não a pressão, sim ou não, e onde está tocando, no pé direito ou no pé esquerdo. Serão pesquisados 4 pontos, que são esses pontos vermelhos que nós colocamos na imagem para você, em ambos os pés. Então você vai colocar o paciente, né, de uma forma que você tenha acesso aos 2 pés dele e você vai fazer esse teste aleatoriamente. Primeiro você coloca em um pé, 2 segundos, vê se o paciente está sentindo, pergunte ao paciente qual pé você colocou, se foi no direito ou se foi no pé esquerdo, tá bom? Coloque aleatoriamente em cada pé para que esse paciente ele te fale e você consiga avaliar se realmente ele está tendo uma sensibilidade ali. Aplicar 2 vezes no mesmo local, alternando pelo menos uma vez simulada, não tocar. Então, você toca 2 vezes no local, alterna. Não toca, toca de novo, não toca. Então, assim, para que você gere no paciente aí uma confusão, né? Se você realmente está tocando ou não, e ele realmente, se ele estiver sentindo, ele vai te falar. Contabilizando no mínimo 3 perguntas por aplicação. A percepção da sensibilidade protetora está presente se 2 respostas forem corretas das 3 aplicações. Então, se você fez o teste com o paciente, você efetuou 3 aplicações no pé do paciente e 2 dessas aplicações estão positivas, o paciente ele teve sensibilidade, então você considera que esse paciente ele tem a sensibilidade. A percepção da sensibilidade protetora está ausente se 2 respostas forem incorretas das 3 aplicações. Então, da mesma forma, se você fez
aplicação no pé do paciente do teste de sensibilidade e das 3 aplicações, 2 o paciente não teve uma resposta sensível, então esse paciente ele está com um comprometimento na sensibilidade. Então, voltando para a nossa questão, nós temos aqui perguntando a percepção da sensibilidade protetora está ausente quando? Então é letra A, quando 2 respostas das 3 aplicações forem incorretas. Letra B, não está correta porque fala que 2 respostas das 5 aplicações, né? Você não faz 5 aplicações, você faz 3 aplicações para tirar como base. Letra C, o tempo necessário para que o usuário sinta pressão com microfilamento for superior a 10 segundos. Então, nós vimos aqui, o correto é 3 segundos. Então, nossa alternativa C também está incorreta. Letra D, o microfilamento for aplicado no segundo, no quarto podáctilo e outras saliências ósseas do pé e a sensação vibratória estiver ausente. Quando a gente faz a aplicação do teste de sensibilidade, não necessariamente ela tem que estar ausente, né, no segundo e no quarto podáctilo. Ela tem que estar ausente aí quando a gente tiver a presença de 2 respostas incorretas, né? 2 aplicações o paciente não sentia sensibilidade, independente de onde que for que a gente aplicar o teste. Tudo bem? Então o gabarito da nossa questão 3 é a letra A. Questão 4 é uma questão que caiu no Instituto Pro Município 2018 na Prefeitura de Solonópole. A classificação da úlcera no pé do paciente diabético se baseia no fator casual, ou seja, pressão associada à neuropatia, comprometimento arterial ou ambos, conforme as principais características para a diferenciação da etiologia das úlceras de pé diabético, isquêmica e neuropática, assinar a alternativa correta. Antes de respondermos essa questão, nós vamos fazer um estudo em relação à úlcera isquêmica e à úlcera neuropática. Classificação fisiopatológica do pé diabético, segundo sinais e sintomas. O pé neuropático é caracterizado pela perda progressiva da sensibilidade. Os sintomas mais frequentes são os formigamentos e a sensação de queimação, que tipicamente melhoram com o exercício. A diminuição da sensibilidade pode apresentar-se como lesões traumáticas indolores ou a partir de relatos, como perder o sapato sem se notar. Então o paciente ele perde a sensibilidade no local, né? Normalmente é atingido os nervos do paciente. Então ele perde a sensibilidade no local e com essa sensibilidade que ele perde no local, muitas das vezes ele não sente que ele está com esse local muito tempo pressionado, né? Na cama ou em alguma área. E nesse local pode aparecer uma úlcera aí que tem a etiologia neuropática. O pé isquêmico caracteriza-se tipicamente por história de claudicação intermitente e odor à elevação do membro. Ao exame físico, pode-se observar rubor postural do pé e palidez à elevação do membro inferior. À palpação, o pé apresenta-se frio, podendo haver ausência dos pulsos tibial posterior e pedioso dorsal. Então, o pé isquêmico, ele não tem o fluxo sanguíneo adequado e aí quando a gente toca o paciente, a gente percebe que aquele membro está frio. Por quê? A corrente sanguínea, né, o fluxo sanguíneo é um dos principais fatores para manter a temperatura corporal naquele local. Então, se tem alguma isquemia ali e esse fluxo sanguíneo não consegue chegar, a gente tem aí esse pé, esse membro do paciente mais frio. Quando você pega esse membro do paciente e levanta por algum tempo, você percebe também uma cianose nesse membro, né? Devido ao fato de ter aí um processo isquêmico naquele local. Então nós temos aqui um quadro onde a gente vê os sinais e sintomas do pé neuropático e o pé isquêmico. Temos aí a temperatura do pé. No pé neuropático temos um paciente com a temperatura do pé quente ou morno, não tem um comprometimento, né, vascular.
No pé isquêmico, nós já temos o paciente com uma temperatura do pé frio. A coloração do pé, no neuropático, nós temos uma coloração normal. Já no isquêmico, devido à ausência do fluxo sanguíneo, nós temos aí uma coloração pálida, com elevação ou cianose com declive. É o que eu falei para vocês. Quando o paciente, a gente levanta o pé do paciente, a gente percebe uma cianose naquele local. Aspecto da pele do pé. No neuropático, nós temos uma pele seca e fissurada. Essa pele seca se dá pelo fato de que o paciente com um comprometimento neuropático, esse paciente ele não tem uma sudorese adequada. Então a pele, né, esse paciente ele não soa adequadamente. Então não tem uma hidratação natural do corpo. Então esse paciente apresenta uma pele seca. Já no pé isquêmico, a pele do paciente é fina e brilhante. Na deformidade do pé, nós temos aí, no pé neuropático, nós temos aí o paciente com dedo em garra, dedo em martelo, pé charcot ou outros, ok? E no pé isquêmico, nós temos aí uma deformidade ausente. Em relação à sensibilidade, no pé neuropático, a sensibilidade é diminuída, abolida ou alterada, parestesia. Já no pé isquêmico, essa sensibilidade ela é preservada, tá? O paciente tem sensação de dor, mas é aliviada quando as pernas estão pendentes. Voltando para a nossa questão, a gente está buscando então a alternativa correta. Letra A. Na úlcera isquêmica, a temperatura do pé é quente e na úlcera neuropática é fria. Nós temos aqui na úlcera isquêmica, né, a temperatura do pé ela não é quente, é ao contrário. Na úlcera isquêmica nós temos uma temperatura fria devido à diminuição do fluxo sanguíneo, ok? Então nós temos aí a alternativa A como incorreta. Letra B. No pé com úlcera neuropática não há presença de calos e calosidades. E no pé com úlcera isquêmica, os calos estão presentes principalmente na região plantar e dorsal dos pés. Essa alternativa ela está incorreta. Por quê? No paciente com um acometimento neuropático, nós temos aí uma diminuição da sensibilidade. Sendo assim, esse paciente ele fica com o membro em contato, por exemplo, com a cama do leito por um maior tempo. Naquele local vai gerar uma calosidade. Então, o paciente com acometimento neuropático, ele tem sim a presença de calos. Então, a nossa alternativa B está incorreta. C. A pele com úlcera neuropática é atrofiada, fina e lustrosa, sem pelos rarefeitos ou ausentes. Já a pele com úlcera isquêmica é seca, com rachaduras, fissuras nos pés e alterações osteoarticulares. Nós vimos agora que o paciente neuropático é o paciente que tem a pele seca com rachadura. Por quê? A pele seca, ela tem aí uma etiologia devido à ausência de suor. Então, nossa alternativa também está trocada. O paciente que tem a pele seca com rachadura é o paciente que tem uma úlcera neuropática e não uma úlcera isquêmica. Já o paciente que tem a pele fina e lustrosa é o paciente que tem uma úlcera isquêmica, ok? A alternativa C também está incorreta. E a alternativa D, que é a nossa alternativa, a úlcera isquêmica tem forma irregular, leito pálido, necrose úmida ou seca. A neuropática tem forma redonda ou elíptica, com bordas uniformes e hiperacetóticas, profundas e leito pálido. Então, a úlcera isquêmica, ela não tem uma forma regular, tá bom? A forma dela é irregular, porque no paciente com a úlcera isquêmica, nós temos aí, muitas das vezes, uma perda, né, de um processo vascular, uma perda da irrigação vascular daquele membro e, por exemplo, o dedo do paciente tem aí um acometimento totalmente de necrose no dedo. Então, uma lesão, uma úlcera irregular, ok?
Então, a nossa alternativa correta, alternativa letra D. Questão 5 é uma questão que caiu na UNOESC 2018, a Prefeitura de Saudades. O pé diabético é consequência de uma série de alterações que podem ocorrer nos pés de pessoas com diabetes não controlada. Infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores estão entre as complicações mais comuns, provocando o surgimento de feridas que não cicatrizam e infecções nos pés. Se não for tratado, o pé diabético pode levar à amputação. Sobre os sintomas e cuidados na prevenção de pé diabético, assinale a alternativa abaixo com verdadeiro ou falso. Primeira alternativa: formigamento, perda da sensibilidade local, dormência, além de fraqueza nas pernas, são típicos sintomas do início do pé diabético. Esses sintomas de formigamento, perda de sensibilidade, etc., pode sim ser o início, tudo bem, de um pé diabético. Nós vimos aí na nossa aula que nós temos o pé diabético isquêmico e o pé diabético neuropático, tá bom? Então, o paciente que estiver sentindo esses sintomas, ele tem que procurar um serviço de saúde para que seja definido qual que é, o agravamento desses sintomas, o que pode gerar o agravamento desses sintomas desse paciente e qual intervenção pode ser feita. Então, nossa primeira alternativa, ela está correta. Manter os pés sempre limpos e usar sempre água morna, nunca quente. Até aí tudo bem. Você não pode usar água quente num paciente que é diabético, porque a água quente pode ocasionar queimaduras e essa queimadura pode gerar uma lesão. Então, paciente que é diabético, utilizar água fria ou água morna, nunca água quente. A toalha deve ser macia, perfeito. Manter a pele hidratada e sempre úmida auxilia na prevenção do pé diabético. A pele não pode ficar úmida, tem que ser bem seca. A pele tem que ser hidratada, tá bom? Mas tem que secar. Por quê? Pele úmida entre os dedos pode ocasionar frieira. A gente conhece aí como frieira. Então, abrir lesão. Então, nossa alternativa ela está incorreta. Tudo bem? Os calçados ideais são os abertos, pois são mais macios, confortáveis e oferecem firmeza. Os calçados abertos, eles não oferecem mais firmeza. O que oferece firmeza é o sapato fechado. O chinelo você pode escorregar e etc. Então nós temos aí nossa alternativa incorreta. Vamos continuar lendo ela para ver se tem mais alguma coisa errada. As mulheres devem dar preferência a saltos quadrados de plástico ou couro sintético, que tenham no máximo 3 centímetros de altura. Esse tamanho também está errado. O que o nosso caderno no Ministério da Saúde sobre paciente com diabetes é 5 centímetros. Examinar os pés diariamente em um lugar bem iluminado, verificando a existência de frieiras, cortes, calos, rachaduras, feridas ou alterações de cor. Nós temos que orientar esse paciente a verificar os pés todos os dias, tá bom? E verificar se tem todas essas informações aí. Frieira, corte, rachadura, se tiver, tem que ser tratado o mais rápido possível para que esse paciente não desenvolva uma úlcera, porque é mais difícil de ser tratado. Então, nossa alternativa também está correta. Não andar descalço, manter os pés sempre protegidos, inclusive na praia e na piscina. Perfeito. O paciente que tem diabetes, ele não pode andar descalço. Quando ele anda descalço, ele não tem uma proteção nos pés e ele pode lesionar esse pé, Ele pode machucar esse pé com mais facilidade. Então, a alternativa também está correta. O que a gente está buscando, então, são as alternativas corretas. Então, nós temos aí o nosso gabarito como letra D, Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Questão 6, é uma questão que caiu na FCC 2018, Distrito Federal. Ao realizar uma abordagem educativa para pessoas com diabetes mellitus, com vista à prevenção da ocorrência de ulcerações nos pés, uma orientação a ser prestada é:
Então aqui está buscando qual que é a orientação certa, né, para a ocorrência de úlcera nos pés. A. Não utilizar sapatos novos por períodos prolongados e, antes de utilizá-los rotineiramente, amaciá-los por meio do uso por pequenos períodos de tempo. Essa alternativa está correta, pois quando a gente compra um calçado novo, ele tem menos flexibilidade. Então ele pode aí gerar no paciente diabético alguma lesão, o pé ficar muito tempo pressionado, né? Então a orientação que o caderno do Ministério da Saúde dá para nós profissionais de saúde, para que a gente repasse isso para o paciente, é quando ele comprar um calçado novo, ele usar esse calçado por um período menor de tempo, né? E depois trocar por um outro calçado, até que esse calçado ele tenha aí, através do uso, né, uma maior flexibilidade. Então, alternativa A já é o nosso gabarito, é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras estão falsas. Letra B. Evitar usar protetor solar nos pés e aplicar produtos abrasivos para remoção de calos e ceratose. Aplicar produtos abrasivos, né, está incorreto. Nós não podemos utilizar no paciente que tem o pé diabético agentes químicos ou emplásticos para remover calos. Esse agente químico ele pode gerar uma corrosividade na pele, né, e causar lesão, tudo bem? Então, isso aí deve ser evitado, isso tem que ser evitado. Então, letra B está incorreta. Letra C, caminhar descalço sempre que possível. Óbvio que não, né, gente? O paciente diabético, ele não pode caminhar descalço. Quando você caminha descalço, você não tem uma proteção da pele e você tem uma maior facilidade, né? Uma maior propensão de gerar algum dano no seu pé. Então, o paciente diabético, ele não pode caminhar descalço, tudo bem? Então, a alternativa está incorreta. Evite andar descalço, seja em ambientes fechados ou ao ar livre. Alternativa C, incorreta. Letra D. Não hidratar os pés na presença de rachadura na pele e edema. O paciente diabético ele tem que ser orientado em relação à hidratação da pele. A hidratação da pele ela tem que ser feita através de cremes com ureia, cremes especiais para o diabético. Cremes que não tenham esses aí agentes químicos. O paciente diabético ele não pode utilizar qualquer creme. Então a alternativa fala que o paciente não deve hidratar os pés. Ao contrário, o paciente ele tem sim que hidratar os pés. Use cremes ou óleos hidratantes para a pele seca, porém evite usá-los entre os dedos. Usar os creme entre os dedos pode deixar aquele ambiente úmido e causar aí as frieiras, né? Então desenvolver através dessas frieiras uma maior lesão no pé do diabético. Então orientar o paciente para que ele hidrate os pés, mas que ele deixe aquele ambiente ali, né, mais seco, secar com uma toalha macia, para que aquele ambiente não fique úmido. Então, letra D, incorreta. Letra E, aquecer os pés com bolsa de água quente. Água quente pode gerar queimadura, tudo bem? Paciente que tem o pé diabético, ou é água fria ou é água morna. Água quente de forma alguma, tá bom? Na presença de extremidades inferiores frias. Então, letra E também está incorreta. Água quente não pode ser utilizada no pé do paciente com diabetes. Questão 7 é uma questão que caiu no CESP para o TRT da 8ª região em 2016. Assinale a opção correta relativa às estratégias de atenção básica do Ministério da Saúde para a avaliação e o cuidado de pés de adultos com diabetes mellitus. A nossa questão está buscando qual que é a opção que está correta. Letra A. O rastreamento de ulceração nos pés é recomendado para todos os adultos com diabetes, por meio do exame frequente nos pés. Perfeita a nossa questão. Todos os pacientes que têm diabetes deve ser feito o rastreamento de ulceração através do teste de sensibilidade com monofilamento, né?
Nós já vimos numa questão anterior como que é realizado esse teste com monofilamento, tudo bem? Se você não assistiu essa questão, clique no link abaixo para que a gente cadastre o seu e-mail e você receba o nosso conteúdo. Então, letra A já é o nosso gabarito perfeito, alternativa correta. Vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Pés neuropáticos apresentam temperatura baixa, ao passo que pés isquêmicos apresentam temperatura elevada. Essa alternativa ela está invertida, né? Sabemos que pacientes que têm algum quadro isquêmico, a isquemia faz com que naquele local tenha um menor fluxo sanguíneo, né? Então o sangue, ele é muito responsável, o fluxo sanguíneo é muito responsável por manter uma temperatura naquele local. Quando você tem uma redução do fluxo sanguíneo, você tem também uma redução na temperatura local daquele paciente, tá bom? Então essa alternativa ela está invertida, o que faz com que tenha uma queda da temperatura, tá bom? É a úlcera isquêmica, ok? Então a letra B está incorreta. Letra C. O exame físico minucioso dos pés compreende exclusivamente as avaliações epidérmicas, musculares e vasculares. Não são só, né, as avaliações epidérmicas, musculares e vasculares. Nós temos avaliação de sensibilidade, né? A gente tem que verificar a anatomia dos pés, a coloração, temperatura, distribuição de pelos, a hidratação da pele é importante, integridade de unhas e de pele, como que o paciente ele está fazendo o corte das unhas, se tem unha encravada, se não tem, o teste com monofilamento, né, de 10 gramas. Então tudo isso tem que ser feito. Não é só exclusivamente essas avaliações aí, tudo bem? O exame minucioso, ele requer um maior número de cuidados, além desses que a questão apresenta. Então, letra C, gabarito incorreto. Letra D, a doença vascular periférica é o evento inicial mais importante entre os fatores de risco e as condições que contribuem para a ulceração nos pés do adulto com diabetes. Então, a doença vascular periférica, ele não é um evento inicial. Antes do paciente desenvolver uma doença vascular periférica, o paciente desenvolve alguns sintomas importantes que podem ser identificados e esses sintomas eles podem fazer com que a gente descubra esses fatores de risco. Uma hiperglicemia, tudo isso faz com que a gente avalie essas condições, tá? Então, a doença vascular periférica, ela não é o evento inicial mais importante, não. Tá bom? Então, letra D, gabarito incorreto. Letra E, o estímulo ao autocuidado dos pés deve ser evitado. Completamente errado, né? A gente deve estimular, sim, o paciente a fazer um autocuidado dos pés. Por quê? O profissional de saúde não fica com esse paciente 24 horas por dia. Então, o paciente ele tem sim que ser orientado para fazer esse autocuidado dos pés. Então, a alternativa também é incorreta, pois os pacientes não estão preparados para executar essa tarefa. Desde que o paciente seja orientado, o paciente ele está sim, né, qualificado para fazer o autocuidado dos pés. Sabemos que tem paciente difícil que não aceita tratamento, mas na maioria dos casos, a gente consegue sim, através da orientação dos pacientes, ter um bom resultado. Então, a alternativa E também está incorreta, pois o estímulo do autocuidado dos pés, ele não deve ser evitado, né? Em nossa questão, ele fala que deve ser evitado. Você tem que orientar esse paciente para o autocuidado dos pés. Questão 8 é uma questão que caiu na FUNRIO 2016. Diante de um paciente que apresente úlcera diabética em membro inferior, durante o seu atendimento é primordial que se defina o tipo de lesão para que a melhor terapêutica seja estabelecida. Dessa forma, pode-se classificar a úlcera diabética de 3 maneiras: neuropática, isquêmica ou mista. Quanto à característica do pé dos indivíduos com úlcera diabética, levando em consideração as etiologias neuropáticas e isquêmicas no diabetes mellitus, assinale a alternativa incorreta. Sempre grife na sua prova
o que o seu gabarito está buscando naquele momento. Nesse caso, a gente está buscando a alternativa incorreta. Letra A. Quanto à coloração, nas de origem isquêmica apresentam-se pálidas ou cianóticos. Rubor quando pendente em casos de grande comprometimento. Essa alternativa está correta porque o paciente que tem aí uma diminuição da circulação sanguínea, ok? Ele tem aí um acometimento no fluxo sanguíneo e uma cianose naquele local, ok? Então o membro fica pálido. Alternativa A está correta. Letra B. Quanto à pele, a etiologia isquêmica faz com que a pele fique seca, com fissuras ou calosidades plantares. Nós temos aí na etiologia isquêmica, a pele não fica seca, ela fica fina. Na etiologia neuropática, a pele fica seca devido à diminuição do suor. Tudo bem? Então a alternativa é a que a gente está buscando, a alternativa está incorreta. A pele que fica seca é a neuropática devido à diminuição do suor. Letra C. A temperatura está diminuída nas de origem isquêmica. A alternativa C também está correta porque uma das funções do fluxo sanguíneo também é manter a temperatura do membro, certo? Então, se nós temos ali um processo isquêmico e a diminuição desse fluxo sanguíneo, esse membro ele fica mais frio. Então, a alternativa C também está correta. Letra D. A sensibilidade está diminuída ou ausente nas úlceras de origem neuropática. Perfeitamente, essa alternativa também está correta. Na úlcera neuropática, nós temos aí um acometimento principalmente nos nervos, então a gente tem esse paciente com uma sensibilidade diminuída naquele local. E letra E, os pulsos estão presentes nas úlceras quando de origem neuropáticas. A úlcera de origem neuropática não tem aí um comprometimento do fluxo sanguíneo. Então, esse paciente normalmente ele tem os pulsos presentes. Então, a alternativa E também está correta. Nosso gabarito é a letra B. Questão 9. É uma questão que caiu na Fundep 2018, na Prefeitura de Itatiaia-Sul, Minas Gerais. De acordo com o protocolo para a prevenção de úlcera por pressão do Ministério da Saúde, a manutenção da integridade da pele dos pacientes restritos ao leito tem por base o conhecimento e aplicação de medidas de cuidados relativamente simples. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Marque sempre na sua prova o que a questão está te pedindo. Nesse caso, a alternativa correta. Letra A. Limpe a pele sempre que estiver suja ou sempre que necessário. Até aí, tudo bem. Isso aí o paciente tem que fazer, está correto. É recomendado a utilização de água quente. Então, gente, sabemos que o paciente diabético não pode utilizar água quente na pele. A água quente pode gerar queimadura, tudo bem? Então, esse paciente ele tem que usar água fria ou água morna. E sabão glicerinado para reduzir a irritação e o ressecamento da pele. O paciente ele não pode usar sabão glicerinado, justamente por isso. O sabão glicerinado ele aumenta a irritação e ressecamento da pele. O paciente ele tem que usar sabão neutro. Então a letra A é a alternativa incorreta. Letra B. Durante a hidratação da pele, deve-se massagear áreas de proeminência óssea ou áreas hiperemiadas. Áreas hiperemiadas, o tecido ele fica mais fino. Então, a gente pode ter naquele local ali um processo de rompimento da pele. Então, área de proeminência óssea e áreas hiperemiadas, se você faz uma massagem ali, pode gerar lesão. Então, a alternativa está incorreta. Letra C. O posicionamento do paciente no leito deve ser feito usando 30 graus na posição de semi-Fowler e uma inclinação de 30 graus para posições laterais, se o paciente tolerar essas posições e sua condição clínica permitir. Perfeito! É o gabarito que a gente busca, a alternativa está correta. O paciente que tem
uma elevação acima de 30 graus, um ângulo acima de 30 graus, esse paciente ele aumenta uma pressão no sacro. E aí a gente tem uma maior possibilidade desse paciente gerar uma lesão sacral. Então, realmente a alternativa letra C é a alternativa correta. Letra D. Se o paciente estiver sentado na cama, evite elevar a cabeceira em ângulo superior a 60 graus, evitando a centralização e aumento da pressão no sacro e no cóccix. Essa alternativa ela poderia ser correta se no lugar dos 60 a gente tivesse aqui 30 graus, né? Evite elevar acima de 30 graus a posição desse paciente, justamente para evitar o aumento da pressão no sacro e no cóccix desse paciente e ocasionar lesão. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Deixe no comentário sugestões de provas que você queira que a gente corrija, tudo bem? Sugestão de conteúdos para você estudar. A nossa equipe ela está focada em fazer você gabaritar a sua prova de concurso público. Clique no link abaixo, deixe seu e-mail para receber todo o nosso conteúdo, acesse nosso site acerteitudo.com.br, entre nas nossas redes sociais, nosso YouTube, se inscreva, nosso canal no Telegram, Instagram, tudo para você. Nós temos conteúdo todos os dias, estamos focados em fazer você gabaritar a sua prova de concurso público, tudo bem? A sua opinião é muito importante para a gente. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários que nós criaremos uma aula para você, tá bom? Meu nome é Raidan, foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos na próxima. Até breve.